E enquanto se aguarda a decisão final do Supremo, especialistas apontam saídas para que a desoneração não prejudique o equilíbrio fiscal do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo não pode responsabilizar os setores que mais empregam por problemas na arrecadação de impostos. Depois de uma reunião na residência oficial do Senado, Rodrigo Pacheco fez duras críticas à decisão do governo de judicializar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até o fim de 2027. Pacheco classificou a ação apresentada pela Advocacia Geral da União como catastrófica. E listou uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional recentemente, como a tributação de offshores e de apostas esportivas, entre outros, que aumentaram em 80% a arrecadação federal no primeiro trimestre de 2024. Não podemos distorcer uma realidade. E tampouco podemos atribuir a responsabilidade de problemas fiscais do Brasil, depois de tudo que nós fizemos e dos números de arrecadação do Brasil, a pequenos municípios brasileiros ou a setores que estão empregando muito mais do que outros e que precisam ter o apoio mínimo do governo federal para manterem bem as suas atividades. É preciso, então, ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo? Além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gastos para poder equilibrar as contas? A desoneração dos 17 setores que mais empregam no país vai custar 15 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, segundo o Ministério da Fazenda. Dado o elevado custo fiscal da medida, que implica menor disponibilidade de recursos para outras políticas públicas essenciais, pode-se concluir que a prorrogação irrestrita do modelo de desoneração, aprovada no Congresso Nacional, contraria o interesse público. Especialistas em contas públicas ouvidos pelo Jornal da Record questionam a decisão do governo. O economista Raul Veloso não enxerga a desoneração como uma vilã das contas da União. Segundo ele, o governo deveria se preocupar com outro gasto que cresce em proporção muito maior, o da Previdência Social. No ano passado, o déficit foi de 306 bilhões de reais, o que representou um crescimento recorde de 17,2% na comparação com 2022. O X da questão hoje nas contas públicas é o excesso de gastos previdenciários. E é isso que precisa ser atacado. Esquece esse negócio de mexer com desoneração, deixa o que está feito aí quietinho e vamos cuidar de conter o crescimento dos gastos previdenciários, porque é aí que está o problema. O movimento Desonera Brasil afirma que quase 900 mil empregos deixariam de ser gerados nos últimos 5 anos caso a política não estivesse em vigor. Aqui no Congresso Nacional, os parlamentares endossam o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a judicialização do tema, mas se mostram dispostos a voltar a discutir o assunto dentro do Legislativo. Eu acredito que seria a decisão política mais indicada e sugerida que o governo retomasse o debate no parlamento para poder encaminhar uma solução mediada, construída, que fortalecesse a política. O normal e o que a gente espera é que seja retomado no processo legislativo o protagonismo desse debate e não na via judicial. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fará.